Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação poder mais uma vez alcançar um coração tão lindo quanto o seu aqui através do programa da Nossa Missão. Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do vale. Vem ser feliz. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e os seus negócios. Pastor Samuel, nós estamos na reta final. Abril está indo embora, o abril da novidade de Deus, mas ainda dá tempo deste amado irmão, dessa amada irmã, plantar fé para colher milagre. Com certeza, pastor Renato, a paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Antes de terminar esse mês, Deus tem uma surpresa que vai alegrar o seu coração. É o mês da novidade de Deus e até os últimos segundos ainda tem milagre para que a gente possa viver. Esta quinta-feira, o último dia do mês de abril, esse mês tão especial, meu mês, né? Será marcado com certeza com a manifestação da glória e do poder de Deus. Essa quinta profética está imperdível, já coloca aí na sua agenda. Estamos abordando nesse mês da novidade de Deus justamente cenários em que Deus trouxe o novo, quando personagens bíblicos, homens, mulheres de Deus, viviam um tempo de caos, um tempo de sofrimento, um tempo de perda, um tempo de esquecimento. E hoje, pastor Samuel, nós vamos falar de um homem que começou a vida bem, tinha uma boa vida, nasceu em um berço de ouro, mas depois circunstâncias que fugiram o controle de uma criança, né, trouxe sérias consequências para ele, e aí ele foi parar no limbo, foi parar no caos, foi parar num lugar de sofrimento, num lugar de deserto, de escassez. Estamos falando de Mefibosete. Mefibosete é alguém que nasceu para construir uma história tão linda, uma história onde possivelmente assumiria um trono, possivelmente assumiria o legado de seu pai, mas carrega uma decepção e uma frustração por algo que não deu certo. Uma vida marcada por tragédias. Uma tragédia, um projeto que caiu e essa queda lhe trouxe sérias consequências, ao ponto dele ir parar no lugar do esquecimento, um lugar sem vida, um lugar sem prosperidade, sem alegria. Lodebar é o nome desse lugar. Perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu os amigos. Um homem que simplesmente viu suas pernas literalmente serem quebradas. Mefibosete, ele sendo carregado por sua ama, sendo carregado por sua babá, no desespero que aquela família enfrentava, era a queda de uma dinastia, a queda de uma monarquia, e aquela mulher na fuga, ela deixa aquela criança cair, aquela queda foi tão forte e acentuada que Mefibosete se torna um paralítico. Alguém que antes andava, corria, brincava, agora precisa ser carregado de um lado para o outro e foi carregado para Lodebar. Observe que o cuidado de Deus, ele sempre esteve presente na vida de Mefibosete, mesmo estando ele em um lugar totalmente desprezível. Deus, ele prepara alguém para cuidar de Mefibosete. O nome deste homem é Maqui.
que abraça, que acolhe, aquele que estende a mão. Estendeu a mão e cuidou de Mefibosete. Ou seja, mesmo estando em um lugar desprezível, ele não está desamparado. Mesmo sendo esquecido pelas pessoas que cercavam a família real, pelas pessoas que pertenciam à casa de Saul, ele não foi esquecido por Deus em nenhum momento. Tanto que chegou o momento, chegou a hora, o momento de Deus se lembrar de Mefibosete. Porque Deus nunca se esquece dos seus. Tem um texto bíblico que eu acho lindo quando o profeta diz: pode uma mãe esquecer dos filhos que amamenta, todavia eu não me esquecerei de vós. Seus nomes estão aqui, ó, gravados na minha mão. Deus não esquece dos seus filhos, ainda que esses filhos sejam por desdobramentos da vida, por ocasiões da vida, sejam lançados no esquecimento social, familiar, ainda que pela trajetória, consequências da trajetória, estas pessoas sejam desprezadas, sejam rejeitadas, Deus ele vai estar sempre ali. Um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que sempre se lembra. E Deus se lembrou de Mefibosete. Mefibosete, o rei se lembrou de você. Davi assume o trono e um certo dia ele se pergunta: mas existe alguém ainda da casa de Saul? Existe alguém ainda que pertence à família de Saul para que eu possa usar de bondade por Jonatas, pela vida de Jonatas? E alguém disse assim: olha, tem um menino, ele é filho de Jonatas, mas está esquecido, está abandonado, está lá jogado em Lodebar, mas vou lhe dizer uma coisa, não presta para nada, porque sofreu algumas tragédias na vida e está lá esquecido. Mas aí o rei disse assim: não, manda buscar, manda chamar, prepara aí a caravana, prepara a carruagem, prepara tudo que tem de melhor e manda trazer ele, porque eu quero ele aqui na minha mesa. A benevolência que foi usada pelo rei era a expressão do amor de Deus. O Deus que tem no seu DNA o amor, a bondade. E ele usa os seus na terra justamente com esses seus sentimentos para trazer ao centro quem estava na margem. Então, essa bondade de Davi, manda buscar, vamos trazer, vamos tirar da margem. E agora você imagina aquele homem que estava sofrendo, que tinha tudo para ser uma vítima e se vitimizar cada vez mais, porque quebraram as pernas dele, ele perdeu a família, ele perdeu tudo, mas aquele homem agora recebe uma grande novidade. Mefibosete, o rei se lembrou de você, o rei mandou te chamar. É essa novidade que Deus tem também para a sua vida. Deus está usando esse programa para falar com você e para dizer: ei, o que eu tenho para você é bondade e misericórdia. Eu estou te chamando para mudar a sua história, para viver um novo tempo, um tempo em que a vergonha dará lugar à dupla honra. Mefibosete, pastor Samuel, é a expressão de muitas e muitas e muitas pessoas que, por tragédias, por perdas, conheço pessoas que o pai morreu e aí a vida mudou completamente, ficaram desamparados. Conheço pessoas que divórcios racharam, comprometeram a estrutura toda familiar e as pessoas foram para o esquecimento, foram para o limbo, passaram a ser rejeitados. Conheço pessoas que, devido à falência, devido a tragédias, até cárceres, prisões, os mais diversos motivos, e essas pessoas perderam toda a sua estrutura de vida, tiraram o chão delas. Mas justamente para essas pessoas que Deus está falando aqui: ei,
eu não me esqueci de você. Eu sei tudo sobre você, eu sei tudo que você passou, tudo que você está enfrentando. E eu tenho um final feliz ainda para essa história. Eu tenho um final feliz ainda para a sua vida. Se levanta daí, o rei está mandando te chamar para essa quinta profética. Às 19h30, ter um encontro com ele na ponta do altar. E ali receber uma palavra que vai trazer à existência aquilo que hoje não existe. O haja de Deus. A terra era sem forma e vazia, até que o haja foi liberado. E o haja trouxe a existência de uma mudança completa do cenário, de vida, de beleza. Vem buscar nessa quinta-feira, no último dia do mês de abril, levanta daí com fé, porque a fé precisa gerar ação, e a ação gera o milagre. Mefibosete, ao receber o convite, podia ter dito, não vou não. Você está aí ouvindo Deus falar e chamar. Você pode dizer, eu não vou deixar para depois. Mefibosete pode dizer, mas não. Ele ouviu o chamado do rei. Oportunidades a gente não pode deixar para depois, algumas delas são únicas. E essa quinta-feira nós te esperamos ali na nossa Missão Church Goiânia. Tem decreto de novidade chegando para a sua vida. Não sai daí, tem mais louvor, tem palavra, tem oração, profecias, revelações, curas, milagres, testemunhos e no final a gente vai voltar para orar por você, pela sua casa, por quem você ama, por seus projetos, pela sua vida. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Essa será uma semana de milagres, amém? Milagre é fruto de impossibilidades. Se você tem causas impossíveis, acredite, Deus, Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. E esta semana, em nome de Jesus, é a semana que o mar vai se abrir. Você vai viver promessas, você vai avançar em nome de Jesus. Você enfrentou chuva, enfrentou todo tipo de adversidade, você veio para a casa de Deus, oferecer o seu culto, oferecer a sua melhor adoração. Deus está aqui, está recebendo, e Ele manda te dizer, eu tenho o melhor também para a tua vida. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Restaura minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Se você precisa, levanta a mão e diz: move a minha pedra. Me faz me chama para fora, ressuscita-me. Talvez você chegou aqui nessa noite e tem sonhos seus que parece que já foram enterrados. Parece que de tanto você ouvir que você não era capaz, que você não era merecedor, que você não é digno, parece que você acreditou nisso.
E aí você olha e parece que o mar não vai se abrir. E aí você olha com os seus olhos racionais e carnais e as possibilidades são quase nulas. Mas Deus manda te dizer: eu sou Deus que, se preciso for, faço ressuscitar. Eu faço ressuscitar aquele amor que parece que acabou. Eu faço ressuscitar aquele respeito que parece que foi embora. Eu faço ressuscitar a comunhão. Eu faço ressuscitar. Remove a minha pedra, muda a minha história. Me faz um milagre. Oh, me toca, me chama, ressuscita-me. Êxodo capítulo de número 14. Êxodo capítulo 14, versículo de número 13. Peço aos irmãos que continuem orando pelo nosso programa de TV. Tinha uma previsão de estrear amanhã, mas nós tivemos alguns detalhes aí a mais da produção. E é um programa diário, você precisa começar com uma margem já. E nós vamos ter mais uma semana agora de gravações, para que na próxima semana, com fé em Deus, na próxima segunda-feira, meia-noite, entre no ar, no canal 32.1. Quem não tem ainda aquela TVzinha digital, a anteninha digital, eu descobri que lá em casa nenhuma televisão tem antena digital. A gente não assiste TV aberta há muitos anos já. E aí precisa daquela anteninha. Compra no ferragista, acho que é R$20, só aquele trenzinho digital, né, que precisa. Se você tiver, seu caso foi igual ao do pastor, providencia para que você possa assistir ao vivo o nosso programa na TV aberta 32.1, quase 60 cidades do estado do Goiás, e também nas TVs por assinatura, Vivo, Claro, NET, Brasil e mundo afora vão poder assistir também. Nós temos ainda 2 cotas de patrocínio. Os irmãos também que forem empreendedores e sentirem no coração de ser um patrocinador do nosso programa, você vai colocar a sua empresa aí a serviço do reino, levando o evangelho nas casas e em cada coração que ela alcança. Diariamente sua marca vai estar também sendo exibida e divulgada, e Deus há de lhe recompensar. Amém? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros.
E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Quem pode dizer amém? Feche os seus olhos, curve a tua cabeça, abra o teu coração. Pai, na tua presença aí está a tua palavra, Deus. A tua palavra, Pai, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, acalma o nosso coração, alimenta a nossa alma, nos corrige, Senhor, nos consola, nos edifica, nos direciona. A tua palavra nos purifica, nos santifica. A tua palavra nos ensina, Pai. A tua palavra nos leva ao centro da tua vontade e às suas promessas. Deus, fala conosco por graça e por misericórdia, perdoando os nossos pecados, falhas e transgressões. Repreende, Senhor, toda acusação do maligno, toda distração que nesse momento Satanás possa tentar para roubar a atenção e assim, Senhor, roubar essa semente preciosa que nós viemos aqui na tua casa receber de ti. Tem misericórdia e nos ajuda a colocarmos em prática, Senhor, a tua palavra. A sermos, ó Deus, homens e mulheres segundo o teu coração. Fala conosco, Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em o nome de Jesus, a igreja diz. Podeis sentar, queridos. Uma palavra extremamente conhecida, palavra de um dos capítulos mais importantes da história do povo de Deus. Nós temos um povo escolhido e esse povo precisava estar num lugar maior para que eles crescessem. Deus prepara tudo e o povo foi convidado para o Egito, que era o primeiro mundo da época. Eles vão para o Egito, e estando ali no Egito, eles chegam com honra, porque Deus levantou um deles como governador, como uma grande liderança. Estamos falando de José, vocês sabem. Mas o tempo passa, a vida passa, as coisas mudam. José morre. Outro faraó assume como soberano daquele império, daquele povo do Egito. Ao assumir, esse faraó já não tinha a mesma estima que o anterior tinha pelo povo. Aquele povo, antes honrados e convidados, agora passam a ser um povo de segunda categoria, um povo estrangeiro, um povo discriminado, um povo que sofria preconceito, um povo que se tornou uma mão de obra barata. Guardadas as devidas proporções, seria como os latinos lá nos Estados Unidos hoje. Os nativos ocupam os cargos, né? Poucas exceções de alguns, né? Algumas mentes brilhantes, e a grande maioria é a mão de obra braçal, e uma mão de obra que geralmente tem salários abaixo do que os nativos. Fato é, meus amados irmãos, que 10 gerações se passam. Quantas gerações eu disse? 10 gerações se passam. 430 anos que o povo de Deus entra num estado de desonra, mas Deus nunca esqueceu daquele povo e nunca perdeu o controle daquela situação.
difícil, eu sei, e você consegue também imaginar, que aquelas pessoas não se sentissem esquecidas por Deus. Era muito tempo. Era assim, dizendo assim, essas promessas aí, minha bisavó contava, ela era crente, contava lá, morreu contando. A promessa que a gente é o povo de Deus, que a gente é o escolhido, que a gente vai morar no lugar especial. Uai, não é assim hoje em dia em relação aos 2000 anos que se passaram de Cristo para cá? Quantas gerações já passaram? A primeira geração andava olhando para o céu, porque Jesus subiu e disse: o mesmo que subiu vai descer, eu vou voltar. Eles andavam assim. Vai passando outras gerações, já vão dizendo assim: não, menino, para, não precisa ficar olhando para cima, não. Isso aí já está contando essa história aí, já faz, né? Um dia ele volta, mas não precisa ficar dessa forma, não. Até que chega a nossa hoje, 2000 anos depois, e muita gente já nem acredita que Jesus vai voltar. Muita gente já não tem nem mais essa esperança. Só que aquele que é dono do tempo, que criou todas as coisas, ele nunca deixou de cumprir uma de suas promessas, ainda que tardio para com os dele. Aquele ditado que diz que Deus tarda, mas não falha, é só ditado. Porque Deus, ele não tarda. É o tempo dele que é diferente do nosso, mas ele não tarda, porque ele é perfeito. 430 anos, 10 gerações. Você conhece a história? Deus levanta Moisés. Deus ergue Moisés. Moisés vai ser o libertador de Israel. Porque eles passam então a querer um controle de natalidade. Acham que aquele povo está se tornando poderoso demais. E começa a ter ordem para matar o povo de Deus. Moisés nasce debaixo de um decreto de morte. Mas mesmo estando no Egito, como esse Egito aqui que a gente vive, a última palavra na minha vida, na tua vida, não vem do decreto de morte desse Egito. A última palavra na minha vida, na tua vida, na vida do povo de Deus, ela vem daquele que nos escolheu, daquele que fez a promessa, daquele que tem um controle de tudo. A última palavra na nossa vida é decreto do céu e não da terra. Tem que morrer. Aí o céu diz: tem que viver. Morreu ou viveu? Viveu. E para Deus mostrar que manda, ainda pega Moisés e coloca debaixo do nariz daquele que achava que mandava na terra. Vai ser criado dentro do palácio, vai ser criado aonde saiu o decreto de morte, para mostrar que quando eu quero, escondo, ninguém acha. Quando eu mostro, ninguém consegue esconder. Era a Suriandaravaia. Chega o momento. Moisés, você está pronto? Você está pronto. Vá diante de Faraó. Para que você acha que você foi criado na casa dele? Na vida do crente tudo é uma escola, gente. Você está achando que essa fase que você está passando agora não tem nenhum propósito? Tem sim, Deus está te ensinando. Pastor, mas ô fase terrível, parece que não vai acabar. Deus diz assim: fica tranquilo, vai acabar. É só uma etapa da sua formação. Vai lá diante de Faraó. E ele chega. Quando ele chega, Deus usa ele 10 vezes.
Quantas vezes Deus usou Moisés? Quantas pragas? Lembra quantas gerações tinham passado? Para cada geração de vergonha, Deus foi trazendo honra. Deus foi trazendo honra. Deus foi trazendo honra. Deus foi trazendo honra. Sabe, cada capítulo de vergonha na tua vida, Deus manda te dizer: para cada capítulo de vergonha, prepara, porque eu trago honra. Eu trago honra. Faraó diz: eu não posso com isso. Vai embora. Podem ir. Moisés sai com o povo. Chegaram ali. Eu estava estudando agora à tarde. Cerca de 70 pessoas foram os convidados que chegaram na comitiva de José. Eram os parentes e os agregados de Jacó. Depois dos 400 anos, sabe quantas pessoas saíram? Aproximadamente 1.800.000 homens. Multiplica isso por mulheres e crianças, estamos falando de aproximadamente 5 milhões de pessoas, 4 séculos depois, de um total de 70 que chegou. Lembra que Deus levou eles para lá, para eles o quê? Crescer, multiplicar. Quase 5 milhões de pessoas. Quando esse povo sai, estão a aproximadamente 30 quilômetros de distância. Lembra o que Deus falou para Moisés? Vou endurecer o coração dos egípcios. Você está vendo que quando o inimigo se levanta contra a nossa vida, ei, não fica achando que ele está agindo do jeito que ele quer, não, que não funciona assim não, na minha vida e na sua não. A minha vida e a sua vida está marcada pelo sangue do Cordeiro. E Deus só permite quando já sabe que a queda dele vai ser maior e a promoção dos servos de Deus será grande. Endureceu o coração de Faraó. Hoje está tudo parado, o comércio, está tudo parado, as coisas, as fabricações, a produção. Faraó. 5 milhões de pessoas saíram, a mão de obra. Hoje não tem faxina nas casas, hoje a produção está parada. Hoje, deu um blackout, hoje é greve no país. Como assim? Esse povo tinha essa importância. Os seres humanos sempre foram especialistas, irmãos, em só dar valor às coisas quando perde. Quando tem, fica aí de lado. Quando perde, não é possível, que falta que me faz. Faraó falou: vou atrás. Eu vou atrás. Imagina o soberano levantando, batendo na mesa, jogando as coisas. A gente assiste nos filmes, né? Dos imperadores. Vai, joga, prega. Aí, todo mundo observando. Lembra que Deus falou para Moisés: eu vou ser glorificado em cima de Faraó, em cima dos carros, em cima dos cavalos. Meu Deus do céu, vai aprendendo, crente, vai aprendendo até as armas que o inimigo usa, já está dentro de uma pré-existência, um conhecimento prévio, uma onisciência de Deus. Faraó diz: eu vou atrás. Aí Deus olha e fala: coitado, é isso que eu quero mesmo, meu filho, você vai.
Você está achando que isso é alguma coisa? Você vai porque você vai ser envergonhado. Meu servo vai ser aprovado. Meu servo vai conseguir. Minha serva vai vencer. Grande vai ser a honra, grande vai ser a notícia, grande vai ser o milagre. Vai lá, que é para o meu nome ser glorificado na vida dos meus. Eles não tinham um exército, mas eles tinham um povo muito grande. Então, olheiros eram deixados em cada lugar estratégico para trazer relatório, levar relatório. Uma mínima organização. De repente, a poeira sobe no meio do deserto. Espera aí. É aquilo. Fulano, você está vendo? É isso mesmo? É. Corre. Corre para avisar. Olha o inimigo. O inimigo está vindo. A perseguição. Ih, a perseguição é grande. Olha o tamanho. Não vai dar para a gente não. Está o exército todo do exército. Está todo o exército do Egito. Que é isso? Aí começa. Os olheiros vai tudo trazendo a notícia. De repente, o povo vai recebendo os relatórios. Gente! Faraó se levantou. Está vindo numa grande comitiva contra nós. O maior exército de todos os tempos. Não dá para ver quando começa, quando termina. A nuvem tomou conta, a nuvem de fumaça, poeira tomou conta. Meu Deus, nós vamos ser eliminados, vamos ser acabados, vamos ser agora exterminados. Ele deixou a gente sair do Egito, era uma armadilha, era para matar a gente aqui. Oh meu Deus, e agora o que vai ser de nós? Aí você ouve isso e diz: mas que povo bobo. Esse povo não já sabia o Deus que eles servem? Traz para a sua vida agora, traz. Aplica. Quando todas as notícias que chegam são ruins, quando os relatórios de todos os lados são os piores, quando parece que está tudo acabado, quando o inimigo levanta de todos os lados e diz assim: ó, acabou, checkmate. Será que você está esquecendo o tamanho do seu Deus? Porque você está se desesperando como Israel. Será que você está esquecendo as promessas que esse Deus fez a seu respeito? Será que você está esquecendo todas as palavras que Ele já determinou sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família? Será que você está esquecendo que Ele já te disse que você é o instrumento dEle, que Ele vai te prosperar, que você vai ser coluna, que você vai ser Elemandorasúria, instrumento dEle na terra, vai ser plataforma para que o reino seja aumentado, propagado? Você está esquecendo das promessas que existem sobre você? Moisés, olha a lógica é correr, vamos fugir, procurar um beco, vamos aqui, meu filho, espalhar, vamos desbaratinar Faraó. Como é que ele vai atrás de 5 milhões de pessoas? Vamos espalhar todo mundo. Não, Deus está mandando juntar e acampar. De repente, mais notícias chegam. E aí, aconteceu uma tempestade de areia. Deus abriu um buraco na terra, desceu todo mundo, um terremoto, porque várias vezes Deus usou o exército da natureza para dar vitória ao povo de Israel, várias vezes. Então aquela expectativa, e agora? O que é que está acontecendo aí? O pessoal só chegava com a notícia: está a 10 quilômetros agora, está 8, está 7, está 6, e aí? Oh meu Deus, cadê o milagre, meu pai? Oh Senhor, cadê?
Cadê as promessas, Senhor? Cadê? Cadê? Oh, meu Pai. Oh, meu Pai. Aí o desespero aumenta, o tempo está acabando. Aquilo que é visível, que confronta a fé, começa a ir ganhando o nosso coração com medo, que vai paralisando, o povo entra em desespero. Deus, e ó a palavra que Deus manda ao povo, a mesma que trouxe hoje para você. Não temais. Mas Faraó está dizendo que a gente vai se ver com ele. Ele está ameaçando. Entre ameaçar e fazer tem uma distância. E sabe qual é a distância? O braço de Deus. Entre o que o seu inimigo está te ameaçando e a façanha dele cumprir a ameaça, tem a distância da mão de Deus. Quer que eu te dê uma dimensão do tamanho da mão de Deus? O profeta Isaías disse que a água todinha do universo cabe na palma da mão dele. O problema é que quando a fala é sobre luta, dificuldade, processo, a gente sempre tenta uma tradução, né, mais favorável. Às vezes não é bem assim, às vezes não vai ser bem. É igual aqueles irmãos que já recebeu 10 profecias, 30 revelações, e ele está pela 34ª vez na fila de oração. Deus lá de cima olha, de novo? Mas eu não já falei? Não falei que eu vou fazer, não falei que vou... Por acaso eu minto, me arrependo? O que está acontecendo? Por que tem que ouvir todo dia a mesma coisa? Não está acreditando, está faltando fé. Aqui no dia que eu subo para jantar, que o pastor Samuel chega lá pouco tempo depois, eu falo, rapaz, a palavra hoje foi boa. Porque gerou tanta fé no povo, que eles já saíram dizendo assim, eu já tenho a certeza que Deus vai completar a obra na minha vida, eu nem preciso ir lá na fila de oração. Eu fico todo orgulhoso, quando passa pouquinho tempo que ele chega lá na minha sala, eu falo, que maravilha, hein? Deus me usou hoje, hein? Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Eles não têm que ouvir de novo a minha promessa. Eles precisam continuar avançando rumo ao milagre. Moisés, eu não tenho que repetir o tamanho da minha obra e da minha promessa. O que eles precisam é marchar, é avançar, é não parar. Ei, está de frente para o mar, mas eu já dei a direção. Eu vou abrir o mar, então avança. E Moisés diz ao povo, olha, eu sei que é uma palavra que vai totalmente contra a lógica, mas Deus está dizendo, a gente tem que avançar. Fala para quem está do seu lado, Deus está mandando dizer, avança. Hoje você já está muito mais perto do teu milagre do que ontem. Amanhã mais perto ainda. Quanto mais você avança. E aí que a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Para de ansiedade. Como é que vai ser amanhã? Vai ser de vitória. Vai ser de milagre. Vai ser de resposta de Deus. Vai ser de provisão. Vai ser de surpresa do céu.
avançar. E agora, quando a gente avançar, aí Deus diz: eu vou ser exaltado. Seja a boca de Deus para quem está do seu lado e diga: Deus vai ser exaltado na sua vida. Seja mais preciso, diga para ele assim: ó, Deus vai te exaltar, para ele ser exaltado. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Deus manda te dizer que Ele não te deu filho para desonra. Deus diz: traga minha serva aqui para o altar, para dizer para ela que a casa dela tem a marca da minha promessa. Eu não te conheço, mas Deus te conhece, mulher. E Deus, Ele manda dizer: Fabrício, antes de ser seu, já era dele. Alabarassúria. Esse é o nome que o Espírito Santo diz para mim. Fabrício, dele mandará calassoremai. Aquele que desde novo eu já tinha marcado e já era diferente. Aquele que eu levei para minha casa, para minha presença. Mas que o inimigo se levantou, perseguiu, conseguiu distrair, conseguiu levar para longe, mas eu nunca o abandonei. E as tuas orações nunca deixaram de ser ouvidas. Eu vou completar a obra na vida de Fabrício e de todos os seus. E para cada dia de vergonha eu trago dupla honra, diz o Senhor. Toma posse dele mandore calassurianda rácia. Quem é Fabrício? Meu filho, ele foi para Bato Garças fazer faculdade, né? E concluiu esse ano, final do ano agora. E lá se afastou? Um pouco. Mas a oração de mãe Tem um poder. continua crendo. Amém. Ele dia após dia. Amém. E hoje a resposta de Deus é: eu trago ele de volta ao primeiro amor. Amém, Jesus. Ele não vai se perder. Amém. Esse diploma sou eu que assinei. Eu que Amém. levei para lá. Estou permitindo que ele passe todas as experiências que está passando, para que ele saiba que felicidade só existe em Jesus. Amém. Toma posse, cadê a igreja que dá glória? Aquele jovem ali de marrom, vem cá, filho. Você mesmo, vem. Deus diz para mim que esse outro homem foi marcado por ele na casa de uma mulher chamada Inácia. Deus diz para mim que marcou dentro da casa desse homem que você carrega o nome, não só você, mas também os seus irmãos. Irmão homem, irmã mulher. Estou vendo uma mesa cheia. E Deus diz assim: tem 65 anos que eu cuido dele, já fechei inclusive várias vezes a sepultura, para ele ver as promessas se cumprindo na vida dele. Dá um abraço nele, Guilherme. Cadê a igreja para dar glória? Aleluia! Sobrou, a terra pode se abalar. Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Nouvem. Nouvem, suas pernas saudáveis. Especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para suas pernas estar cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor
qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Novem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui, entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia. No setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada. Carne do sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos, seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também, com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Glória a Deus, que palavra poderosa, que alegria poder celebrar esse encerramento de mês, pastor Renato. Exatamente, pastor Samuel, a expectativa está muito grande para o que Deus vai fazer nesta quinta-feira. A gente sabe que com Deus o vinho servido no final é sempre o melhor. Jesus chega, surpreende e traz a novidade. Então esse é o último dia, esta quinta-feira, quinta profética, o último dia para você vir agarrar a novidade de Deus, tomar posse. Você sabe, quem planta fé, colhe milagre. Por falar em plantar fé, vamos nesse momento orar, falar com Deus. A oração move a mão que move o universo inteiro e eu tenho certeza que Deus já abriu o caminho para este encontro que está marcado contigo na ponta do altar, na nossa Missão Church Goiânia, na Quinta Profética, 19h30, encerramento do Abril da Novidade de Deus. Vamos orar?
Querido Deus e eterno Pai, neste momento queremos consagrar as nossas vidas diante do Teu altar, diante da Tua presença. Apresentamos agora nesse momento essa casa, essa família, este homem, esta mulher. Que o Senhor possa trazer a novidade de vida, que o Senhor possa trazer a transformação, a intervenção divina. Profetizamos a provisão do alto, a provisão dos céus. Profetizamos que a porta se abre, que o milagre aconteça, que a cura chega para esta pessoa que está carregando esta enfermidade agora, que a paz chegue nesse lar, que a alegria chegue. Nós profetizamos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Um forte abraço, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Nos vemos nesta quinta-feira, 19h30, Rua Cícero, número 75, no Jardim Atlântico. O telefone está aqui, maiores informações, está no nosso WhatsApp, pede oração também, pede a localização, enfim, será um prazer poder responder a sua mensagem através aqui do nosso número, do nosso WhatsApp. Nos despedimos com o nosso convite. Vem ser feliz! O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária, cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do Vale. Vem ser feliz!